Olá, sejam todos bem-vindos ao terceiro episódio do ADV Labs. Na entrevista de hoje eu conversei com o Dr. Rafael Valentini, um grande advogado aqui em São Paulo, tem a própria banca dele aí, né? Ele tem um escritório focado na área criminal, então a gente bateu um papo muito proveitoso aí a respeito dessa advocacia, a gente falou um pouquinho da trajetória dele antes da advocacia, né? O período de faculdade, o período de estágio. Vou jogar na tela aqui para vocês o currículo dele, tá? Então, ó, pós-graduado em processo penal, graduado em Direito pelo Mackenzie, também a pós-graduação é pelo Mackenzie, ele é membro do IDDD, né? Que é o Instituto aí de Direito de Defesa, é membro da ASP, né? Associação dos Advogados de São Paulo, integrou uma grande banca e foi sócio aqui no período de 2014 a 2018 e também integrou o quadro da Defensoria Pública mediante concurso público aí na época de estágio. Então foi um bate-papo bem legal. Dê seu like, compartilhe aí o vídeo com os demais colegas advogados, advogadas, estudantes de direito e bora para a vinheta. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aí a mais um episódio do ADV Labs, o Laboratório do Advogado. Na entrevista de hoje estamos aqui com o Dr. Rafael Valentini, um dos maiores criminalistas aí de São Paulo capital, né? Meu amigo pessoal Forçou a barra também. agora, hein? Forçou a barra um pouco agora. Tá em vias de, né? É. Mas, Rafa, se apresenta um pouquinho aí pro pessoal, antes da gente iniciar. Boa, bom dia, pessoal. Bom dia para nós aqui agora, né? Ao menos. E, bom, meu nome é Rafael Valentini, eu sou advogado criminalista, atuo na área criminal macro, né? O macro criminal, tanto o penal econômico, no penal um pouco mais tradicional, no penal construtivo, penal contencioso. Atuo mais ou menos há quase 10 anos, considerando aí o período de estágio, e durante a vida profissional inteira, desde quando eu peguei minha carteira do OAB, eu só atuo no ramo da advocacia criminal. Bacana, cara. E tirar uma dúvida aí com você inicial, sempre a gente passa por isso aqui nas entrevistas, por que você escolheu direito? Você pensou em concurso em alguma época ou já o foco era tudo advocacia mesmo? Não, o meu pai, hoje ele é desembargador do trabalho, no Tribunal Legal. Regional do Trabalho aqui na capital, ali na Rua da Consolação. À época, quando eu estava no terceiro colegial, eu tinha o sonho de ser jornalista. Esse era o meu grande sonho. E pensava, gosto muito de futebol, gosto muito de escrever, gosto muito de redações. Mas aí, à época, ele era juiz e falava, cara, o que você acha de fazer direito? Sem querer frustrar o sonho de ser um jornalista um dia. E aí, até metade do terceiro colegial, eu ainda estava naquela dúvida se iria para o jornalismo ou se iria para o direito para poder seguir a carreira tradicional do direito em razão da família. Acabei optando pelo direito e dentro do direito, quando eu fiz a faculdade de direito, lá no Mackenzie, estava com a cabeça totalmente aberta. Eu lembro que na época eu pensava muito a respeito de advogar na área tributária ou na área principalmente o tributário, na verdade, porque o tributário era uma coisa que estava muito forte. Eu lembro que eu ouvia muito sobre o tributário é bola da vez. O penal era uma coisa que realmente não despertava nem um pouco. Ou até a própria advocacia era trabalhista. Tá, porque, isso que eu ia perguntar, trabalhista não considerando, aí. exato, considerando já um envolvimento familiar na área, havia esse possível essa propensão a advogar na área trabalhista. Mas concurso eu nunca tive em mente, para ser muito sincero. Eu sempre gostei muito do debate, sempre gostei muito de tomar parte de alguma discussão, do embate de ideias. Então, a própria atividade da magistratura, por exemplo, é uma coisa que sempre achei interessante, sempre gostei, acho muito, muito bonita a carreira, mas essa imparcialidade exigida, por exemplo, nunca despertou em mim uma vontade mesmo de seguir essa carreira. Então, a advocacia sempre foi é um ambiente, um contexto onde eu sempre me senti bastante confortável, me senti identificado para poder seguir uma carreira.
E aí, Rafa, entrando um pouquinho mais aí na sua parte acadêmica e no seu desenvolver antes de ser advogado, você fez estágio em qual área? Como é que você iniciou aí? Então, eu comecei um estágio na área trabalhista, logo no primeiro semestre. Tá. E foi um ambiente onde eu amadureci muito, tanto do ponto de vista jurídico, mas principalmente no profissional. Entrei num escritório grande, dinâmica muito acelerada, entrei lá sem saber o Aham. que era procuração e saí de lá com bastante conhecimento agregado. E comecei na área trabalhista, acho que muito por conta dessa parte da afinidade, em razão do meu pai ser da área, etc. Mas Sim. aos poucos, na faculdade, com alguns bons professores de direito penal, fui me interessando e me identificando muito com o direito penal. Ciências criminais, depois direito penal 1, direito penal 2, processo Sim. penal 1, eu comecei a olhar e falei, opa, acho que isso aqui merece uma tentativa, Aham. uma aventura, pelo menos, de um estágio nessa área. Aproveitar ao máximo os 5 anos de faculdade para poder conhecer uma outra área também, né? Tá. Enfim, aí estava feliz até no escritório que eu estava, mas eu comecei a mandar currículo para alguns escritórios especializados que só fazem área criminal, Aham. tradicionais boutiques, e acabei indo para um escritório, conseguindo uma vaga no escritório muito bacana. E daí, então, passei por esse escritório, acabei passando por um outro escritório Aham. no centro de São Paulo também, super tradicional, no qual eles atuaram por um dos grandes, um dos principais processados no caso do mensalão. E Ó, que aí bacana. já estava ao final encerrando a faculdade, estava, se eu não me engano, no quarto ano, quase no final do quarto ano, eu decidi prestar o concurso para estágio na Defensoria Pública. Tá. Naquela época que eu estava percebendo que eu já estava com uma boa bagagem de diligência, conhecia bastante aí o dia a dia numa delegacia, o dia a dia no fórum, o acompanhamento de um inquérito, o acompanhamento de um processo, e Aham. estava sentindo um pouco mais de falta de uma escrita. Falei, bom, eu ouvia muito que trabalhar em órgão público significava escrever bastante. Eu prestei essa prova e até pensando também que minha prova da OAB se avizinhava. Eu falei, cara, vai ser um bom, pelo menos deixa eu prestar a prova, ver como é que eu Aham. vou ter uma noção de se eu estou bem de conteúdo visando a prova da OAB, Sim. e se eu passar, eu decido se vou fazer o concurso ou se eu vou seguir mesmo esse estágio na defensoria ou não. Consegui passar, fico numa boa colocação até, e aí Bacana. acabei indo fazer um ano de estágio em uma das varas criminais lá no Fórum Criminal aqui da Barra Funda. E foi Tá. uma experiência gigantesca, tanto do ponto de vista jurídico, que era o que eu focava a princípio, e do ponto de Aham. vista humano. Foi uma escola humanizadora, assim, onde realmente você começa a ter, onde eu tive um contato muito próximo com as famílias, com as pessoas que eram processadas e com a clientela tradicional, vamos dizer assim, do Uhum. direito penal. Ali Então, você conhece o povo brasileiro de fato, né? ali Digamos assim, né? foi uma experiência muito diferente, porque a gente trabalha em escritórios grandes, a gente acaba tendo contato com outros tipos de advocacia criminal, outro perfil de cliente. Claro que tem o trabalho pro bono também. Em Aham. todos os escritórios que eu trabalhei sempre houve uma ideia de um trabalho pro bono, mas é diferente na Defensoria Pública, evidentemente. Só que a essa época já estava bem definido para mim que eu queria advogar na área criminal Sim. e advogar mesmo, muito embora a Defensoria Pública exerça um papel de defesa, não é um trabalho como a advocacia. Então eu já Tá. sabia que ao final de um ano, fiquei um ano na Defensoria Pública durante o ano de 2013, e aí no início de 14 eu fui em busca de um outro estágio para ser o estágio derradeiro visando a minha efetivação e início na advocacia Legal. criminal, já Lá, como profissional. só tirar uma dúvida. Lá na defensoria você fazia mais o quê? Chegou a fazer acompanhar audiência ou era mais parte escrita? Acompanhava bastante audiência Aham. com a defensora pública que era minha direta, né? Eu era subordinado, trabalhava direto na equipe dela. Hoje, Aham. inclusive, se não me engano, hoje ela inclusive está na corregedoria da Defensoria Ah, Pública. Ela tem um cargo bacana. institucional bem bacana. E fazia muito prazo. Então, leia-se resposta da acusação e, em especial, alegações finais. Aham. E você tinha uma liberdade muito grande para poder desenvolver uma tese, poder procurar uma jurisprudência, para você escrever o seu prazo. Nesse trabalho eu vou me alugar um pouco mais, aqui eu vou focar um pouco mais nessa tese.
sempre, evidentemente, supervisionado e, ao final, feito pelo defensor ou defensora, mas você tinha uma liberdade muito bacana para, pelo menos eu, como minha defensora, tinha uma liberdade muito legal para poder raciocinar, pensar dentro do caso mesmo. Isso foi muito, muito importante para você amadurecer. Vai construindo aí as engrenagens jurídicas, né, da mente. Exato. Começando a raciocinar. Eu lembro um detalhe, você não vai lembrar disso, mas quando eu te conheci na época de faculdade, tinha um detalhe que você falou, putz, final de semana tem que estudar, processo pena. Então, desde a época de faculdade, você não lembra disso, eu lembro, eu falei, putz, cara, já tá estudando, cara. E eu tava, tipo, 1 ano na sua frente e tava assim, deixa a vida me levar. Final de semana pra mim era jogar futebol. Então, parabéns aí por todo o seu empenho. Eu comecei a gostar muito, né? Comecei a gostar bastante da área, assim, do direito penal, do processo penal, e isso tem tudo, né, nesse processo que eu mencionei, né? De começar a gostar das aulas, até o ponto de definir, realmente estagiar na área criminal. E acho que a virada da chavinha mesmo foi um dia que eu lembro, até deveria ter mencionado isso, um dia que eu lembro que eu fui ao fórum para fazer diligência rotineira, e estava tendo um júri, já havia acabado o meu trabalho, já estava acabando também o horário de estágio, acabei vendo um júri, que foi um júri espetacular. A defesa acabou vencendo o júri, mas foi um júri que aconteceu de tudo. O jurado chorou, a testemunha chorou, um quebra-pau muito feio, não muito feio, um quebra-pau muito intenso entre o promotor e a defensoria. O promotor, inclusive, hoje eu conheço bem ele até, depois até já mencionei essa história para ele, mas foi o dia que eu vi aquela coisa cênica do júri e trabalho especial do defensor, era um defensor público, não sei o nome dele até hoje, nunca mais ouvi, e foi quando eu realmente falei, cara, eu quero exercer esse trabalho, eu quero advogar na área criminal. Foi ali que todo aquele período de início de estágio que eu estava fazendo, foi definir que esse é o trabalho que eu vou acabar seguindo. Legal. Isso aí, cara. E aí, fala um pouquinho, Rafa, você se formou e você já passou por uma especialização direto ou não? Esperou mais um pouquinho para pegar mais bagagem? Conta um pouquinho a respeito aí depois... Perdão. De especialização, você esperou um pouco aí depois que você se formou? Ou você já entrou direto para fazer uma pós-graduação, algum curso prático, algo do gênero? Eu esperei um pouquinho. Depois de 1 ano, 1 ano e meio, mais ou menos, 1 ano e meio, se eu não me engano, eu coloquei todas as minhas fichas no início da minha carreira profissional mesmo, né, como advogado. A minha ideia era ganhar um espaço no escritório onde eu havia sido efetivado e, principalmente, realmente fazer essa transição de estagiário para advogado. Não é porque você pega a carteira do OAB que você já vira advogado. Há toda uma transição de mentalidade, de você tocar um caso, acompanhar um caso e etc. E a partir de 1 ano e meio depois, eu iniciei uma especialização na faculdade onde eu me formei, para poder de processo penal, direito e processo penal. Foi a opção que eu tive, já encerrei e tenho planos aí também para seguir um mestrado e focado também ainda no processo penal. Mas aí você pretende entrar na área acadêmica também ou é mais por se aprofundar mais em um tema específico? Mais para aprofundar em um tema específico. Eu gosto muito, eu acho que a academia e a prática elas não devem andar de mãos desatadas, né? Sim. A academia sempre parte de um caso concreto para desenvolver a teoria, etc. Então é sempre muito importante. Mas eu não tenho a intenção de seguir uma carreira extremamente acadêmica, uma carreira dentro da academia, ser um doutrinador, vamos dizer assim, estudar fora apenas sobre um determinado assunto. Eu gosto muito da vivência da advocacia criminal, do processo. É como eu brinco, o direito penal e o processo penal não são tão legais. Os legais é a advocacia criminal. O direito penal, o processo penal são as ferramentas que a gente tem para poder trabalhar dentro da advocacia criminal. Mas eu pretendo sim seguir uma especialização já no mestrado para poder desenvolver algum tema específico. Tem alguns temas em mente, tem alguns assuntos específicos que mais me chamam a atenção e há um projeto nesse sentido. Legal. Cara, já que você falou um pouquinho de advocacia criminal aí, comenta o seu primeiro caso aí que você assumiu. Dá para você falar um pouquinho a respeito para gente?
Claro, o primeiro caso que eu assumi como advogado, Aham. honestamente, acho que eu não me recordo, que é muito difícil. Não é, como eu falei, não é porque você se formou que você já vira advogado, né? Tava no Sim. escritório, trabalhava no escritório, já acompanhava alguns casos, então Aham. eu não lembro agora o primeiro caso que eu posso falar, esse é o primeiro caso que eu trabalhei já na condição de advogado, uma mentalidade de advogado. O que eu posso falar que é muito interessante é o seguinte: esse escritório no qual eu fui efetivado logo após ter me graduado, eu fiquei nele 5 anos. Tá, Fiquei um bom nossa, tempo bastante nele, tempo. fiz uma carreira legal nele, conheci pessoas maravilhosas, meus ex-chefes são pessoas fenomenais, vão ter um ótimo contato com eles. E de lá para cá eu abri meu escritório. E aí o primeiro caso do escritório, sim, é uma coisa muito marcante. É o primeiro caso, eu mais 2 sócios, abrimos o escritório. Esse primeiro caso nosso marcou muito porque é o nosso primeiro caso, né? O primeiro caso que você agora decide realmente qual é a estratégia que ser feito. E era um caso, um rapaz acusado de roubo. Aham. Ele teria a acusação contra ele era de que ele saiu, estava embriagado, ele acabou saindo com uma faca na rua depois de ter brigado com a mulher, discutido com ela, e Cara, abordou um senhor falando: me leva para casa, me leva para casa. O senhor se assustou, acabou saindo do carro, enfim, ele tem um apagão, e ali o que constava nos autos era de que os populares pegaram essa pessoa quando viram que ela havia entrado no carro desse senhor com a aham. faca, e ele foi preso em flagrante por uma tentativa de roubo. A gente Nossa. pegou o caso, foi o primeiro Aham. caso que a gente pegou, e ao longo a gente conheceu ele, foi preso em flagrante, a gente conheceu ele dentro do centro de detenção provisória, Sim. conversou com ele, e aí foi vendo que algumas coisas não batiam, de acordo com o que ele falava pra gente, de acordo com o que constava até então no inquérito policial. Aham. Ao longo da instrução, algumas situações muito curiosas foram acontecendo, para dizer assim. Uma das vítimas que estava presente, essa vítima, esse senhor, não reconheceu o nosso cliente, nosso então cliente, como um dos, como o rapaz que o abordou, falou: não foi ele que fez isso, não. Aham. Um outro popular que estava ali perto também disse que, eu vi esse cara, esse rapaz que era o nosso cliente, mas não foi esse cara que estava ali na hora, era um posto de gasolina. Não foi esse rapaz que levantou uma faca nem nada. Então começou uma série de inconsistências, houve até. Ficou muito claro que o promotor de justiça começou a perceber que não tinha mais um caso, partiu até Aham. para uma ideia, uma tentativa de chegarmos a um meio termo de: se o cliente confessar, eu posso pedir aqui, eventualmente, um regime aberto, né, que seria um Sim. regime no qual ele não iria para voltar para a cadeia. E paralelo a tudo isso, nessa época a gente havia conseguido até a soltura dele no STJ. A Caramba. gente havia conseguido a revogação da prisão preventiva dele, então nessa audiência, nesse período da instrução, ele já estava respondendo em liberdade o processo. E no final das contas ele foi condenado, Aham. mesmo que uma pena baixa e também no regime aberto, apesar da acusação ser de tentativa de roubo. E para quem trabalha no dia a dia da justiça criminal, sabe que não é comum crimes de roubo terem fixação de regime aberto. Mas no Sim. tribunal, na segunda instância, a gente conseguiu reverter e conseguimos a absolvição por falta de Caramba. prova. Foi uma coisa muito marcante, foi uma coisa muito marcante. Primeiro caso do escritório, uma absolvição, num E o cara caso não que lembra de nada também, né? ele tem um apagão, ele pode ter um Sim. apagão. Ele Provavelmente blackout ele alcoólico, algo tem um assim. exato, tem um blackout, ele não se recorda. É, por questões processuais, a gente optou pelo silêncio dele em Sim. juízo, então não houve nenhuma versão oficial quanto aos fatos, diante da falta de prova que havia por parte da acusação. Tá. Então mas no final das contas conseguimos essa absolvição dele, foi o primeiro caso do escritório. Que é interessante até que eu me recordo que o julgamento se deu na sala 511 Aham. do Tribunal de Justiça. E o 511 é justamente o número do nosso conjunto no escritório. Caramba. Então a gente começou a olhar e falar: nossa, como as coisas são para ser às vezes, né? É. Enfim, Nesse foi um trabalho bem conduzido. Foi um trabalho bem conduzido. O primeiro caso do escritório foi muito marcante. Poderia passar mais tempo ainda trazendo detalhes desse caso específico, mas em linhas gerais foi isso que aconteceu. cara, que bacana. Começaram com o pé direito aí, então, né? Super. E já que a gente está falando de casos, qual o caso mais relevante aí que você teve ao longo da carreira, ou seja, estagiário, seja como advogado já, em outro escritório, ou até mesmo no seu? Tem algum caso assim que Olha, marcou de fato?
Alguns casos, acho que um único específico não vai ser fácil falar. Eu consigo trazer Ah, alguns casos de cabeça que eu não vou nem aprofundar muito para a gente não sim, estender muito nosso encontro. Mas eu trabalhei no caso do mensalão, que foi no começo, quando eu fazia estágio. bacana. Me marcou muito ter que ler a denúncia do mensalão. Se não me engano, ela tinha 210 páginas. Aham, Foi uma coisa que marcou muito. Falei, nossa, estou lendo uma denúncia desse tamanho, uma peça desse tamanho, que envolve atores da República muito relevantes. A Lava Jato em si, e quando a gente fala da Lava Jato, evidentemente tem vários desmembramentos da Lava Jato. E dois pontos da Lava Jato que me marcaram muito foi o primeiro caso, Lava Jato, que a gente começou a trabalhar dentro do contexto daquela construção do cartel formado pelas empreiteiras, sim, e também quando eu trabalhei na negociação de delação premiada junto ao Ministério Público Federal. Foi uma experiência muito diferente, uma experiência nova, né? Diante, até porque se trata de não que a delação premiada seja algo já existe há um bom tempo, mas num contexto de organização criminosa ela é relativamente nova, de 2013. E legal. outros casos também, tem o caso do escritório que marcou muito, que, como eu falei, alguns casos que passamos a trabalhar, eu em específico passei a trabalhar, já como eu, proprietário de um escritório, eles Aham, marcam muito porque é você que está à frente da estratégia, você que está à frente da condução do caso, é uma responsabilidade muito grande, é onde eu quero chegar. sim, Porque enquanto você trabalha no escritório, ainda normalmente você tem alguém para olhar para cima, para sim, poder dividir pagar a responsabilidade. um outro Você tem, ângulo, né? Alguém você para tem um chefe para poder revisar uma peça, revisar uma estratégia, dividir, te orientar, te dar uma segurança, ainda que de maneira inconsciente. E quando você trabalha no escritório, você é o número um do escritório. Era que você tenha sócios também. Mas você está nessa posição de eu vou tocar, assumir esse caso. É uma responsabilidade Ah, muito grande. E você sim. vê dar uma estratégia dar muito certo, é uma coisa que é bastante gratificante. Tem um caso em específico nosso, que é justamente nesse sentido, que é um caso que envolve uma tentativa de homicídio numa cidade do interior, de uma briga envolvendo uma briga decorrente de um encontro de fazendeiros. Não há testemunho ocular, eu consegui provar em juízo que a vítima mentiu, a Uhum. pessoa que consta como vítima no processo mentiu, e o meu cliente nega para mim toda a dinâmica que foi inicialmente construída pela vítima. A verdade verdadeira ninguém sabe, a questão é que a gente tem que produzir prova e conseguir Sim. demonstrar nossas alegações. Então, é um trabalho que o processo ainda está em curso, mas é um processo que já passou por uma série de situações, até a soltura do nosso cliente no STJ. Foi, uma, foi um trabalho bastante árduo que marcou muito também essa carreira, ainda que inicial minha. Que isso, já tá consolidado aí. Mais alguns anos você tá voando. Cara, Tomara. baita sim, pô, já tá. E falando um pouquinho de parte prática agora, Rafa, Hum. como é que você abriu o seu escritório? Você acha que precisa de um escritório físico aí para advocacia criminal? Por que que você abriu também? Conta um pouquinho a Bom, respeito disso aí pra gente. ter um escritório próprio desde da faculdade, quando eu já estava meio que decidido que a advocacia criminal seria realmente o meu futuro, Aham, passou a ser um sonho, né? Passou a ser um sonho. Inclusive, um dos meus sócios fazia faculdade comigo, não na mesma sala, sim. mas a gente, né, conversava quando se encontrava, brincava, a gente vai ter o nosso, hein, Aham, etc. Então sempre foi um sonho que ficou guardado, sempre foi um sonho que esteve ali presente, mas eu também, ao mesmo tempo, tinha comigo que era necessário eu aprender muito ainda, e se aprende todo dia, evidentemente, mas principalmente nesse começo de advocacia profissional, logo após o estágio, aprender muito, sugar ao máximo das pessoas que já têm uma experiência maior. aham. Então foi nisso. E aí, a partir do momento que alguns fatores casaram, não foi uma coisa de bater o martelo e falar, acordei hoje e decidi vou ter meu próprio Sim. escritório. Não. Esse, um dos meus sócios que eu mencionei que fez faculdade comigo, me convidou para um jantar e convidou também o nosso outro sócio, que eu também já conhecia, mas ele estudou em outra faculdade. Ah, E começou uma primeira conversa, a gente foi amadurecendo aos poucos, e aquela primeira conversa vira uma,
vira um grupo de WhatsApp, que vira uma troca de experiências. Enfim, quando você vê, as coisas começam a canalizar para isso. Então, a gente abriu o escritório nesse contexto. Havia, evidentemente, uma série de medos, série de receios, mas e o que motivou, principalmente, a gente decidir era a nossa juventude, momentos para poder arriscar, e o sonho, acima de tudo, de poder ter uma marca com o nosso nome, de poder ter uma advocacia de excelência com nossa característica própria, poder você conduzir um caso, conduzir um processo, poder exercer um trabalho assim com seu DNA, sabe? Sim. Poder fazer o trabalho do seu modo. Isso é muito gratificante. Isso é bastante gratificante. Poder tomar algumas decisões que nem sempre, quando você trabalha em outro escritório, você pode, por razões óbvias, tomar sozinho. Então, foi nesse contexto que a gente já tinha em mente, desde a faculdade, ter um escritório próprio, mas que depois também, só se for uma ideia que foi sendo fomentada e acabamos abrindo. Tá. E o que você enxergou aí para ter essas duas pessoas como sócios? O que você preza aí? Eu acho que os valores, valores de identificação, os valores de mentalidade, os valores pessoais e a mentalidade em relação à vida, em relação ao trabalho em si, e principalmente uma identidade de futuro, uma identidade em relação ao escritório. Claro que cada um pode ter projeto pessoal, seja na área do direito, seja na área em qualquer outra área, mas uma identidade do escritório tem que haver, uma mentalidade de o que queremos juntos para o escritório. Então essa mentalidade foi o que realmente, essa mentalidade, essa união de valores, uma visão muito parecida em relação à advocacia que nós três temos, foi o que nos uniu e acabou gerando aí o nosso escritório, né? E legal. Só para não ficar sem resposta, que eu lembrei aqui agora que você perguntou, sobre a importância do espaço físico. Tudo agora é um momento de muita reflexão diante da pandemia que a gente está vivendo nesse momento, né? Agora que a gente está gravando esse vídeo. Mas eu ainda acho que o espaço físico para a advocacia criminal é uma coisa importante, porque acho que o cliente ainda sente falta um pouco disso. O cliente, pensando no cliente, o cliente sente falta de estar num ambiente muito próximo, a poder conversar sobre o caso. Sim. Normalmente são assuntos muito sensíveis, são documentos que precisam ser lidos, e a dinâmica da conversa flui muito melhor, ou pelo menos, se não muito melhor, mas tende a fluir um pouco melhor. E do ponto de vista do próprio escritório institucional, me parece que a conversa entre as pessoas do escritório, os sócios com os advogados com os estagiários, os sócios com os estagiários, são sempre conversas muito produtivas. Uma dinâmica muito boa. Então, aqui uma coisa que a gente tem no nosso escritório sempre ter uma ideia, você vai na sala de reunião, chama o pessoal para conversar e debater, ou chama na sua mesa para discutir o que vocês acham, faz sentido só na minha cabeça essa ideia, ou faz sentido para vocês também. Um estagiário tem uma ideia diferente sobre como acompanhar determinado caso e vem até você para discutir sobre isso. Eu acho que essas características todas, elas ainda fazem um pouco necessária, torna, na verdade, bastante necessário, na minha opinião, ter um espaço físico. O que a gente vai poder discutir, isso eu digo, evidentemente, em relação à advocacia criminal. É o que eu posso falar, que é onde eu trabalho, é o meio no qual estou inserido. E também a advocacia criminal, normalmente, ela é vista ainda pelo cliente como uma coisa muito conservadora, né? Ter um escritório próprio, uma sala de reunião, um ambiente no qual o cliente se sinta seguro para conversar. Então, acho que para a advocacia criminal ainda assim tem a sua relevância o espaço físico. Mas a pandemia está aí para provocar uma série de reflexões, né? E a gente não pode ter uma mente fechada para nada. O que com certeza veio para ficar é que algumas reuniões, nem todas as reuniões presenciais serão necessárias. Algumas poderão ser, sim, feitas em caráter virtual. Bacana. Cara, e falando mais um pouquinho a respeito do escritório, né? Vocês abriram o escritório já com algum cliente engatilhado? Já tinha algo assim, meio que um namoro com algum cliente possível? E como vocês estruturaram aí cobrança de honorários? Como que vocês modelaram isso para o escritório de vocês, na realidade de vocês também? Não tinha nenhum cliente engatilhado. Quando a gente começou a namorar essa ideia de realmente abrir um escritório, a gente até conversou sobre isso, mas não seria bom ter um cliente engatilhado, e acabamos decidindo que não. Agora, quando a gente já havia decidido abrir o escritório mesmo,
acho que já havia até comunicado todos nós, os nossos respectivos escritórios à época, foi quando surgiu esse primeiro cliente que eu contei a história agora há pouco. É, e naturalmente algumas coisas, alguns outros, quando a gente começa a comunicar para algumas pessoas, para alguns colegas, que ó, eu vou abrir o meu escritório, tanto que eu já comuniquei até a minha saída, tal. Naturalmente alguns casos foram surgindo. Além disso, outra coisa que não estava no nosso radar era possíveis parcerias de casos que nós já trabalhamos nos nossos antigos escritórios. Então, por exemplo, eu até hoje trabalho em conjunto com os advogados do meu antigo escritório em casos no qual eu trabalhava lá. O cara, portas abertas, hein? não, totalmente portas abertas. Porque você cria um vínculo de trabalho, de envolvimento com o cliente que fica difícil de romper, pensando na cabeça do cliente. Então, para o cliente foi saída espetacular, porque a cobrança de honorários se manteve a mesma, tá? A diferença é que agora tem 2 escritórios cuidando do caso dele. E isso é muito legal. Então, isso é muito legal. Sobre cobrança de honorários, é uma questão muito delicada, né? A gente não é formado na faculdade para uma série de coisas, em especial a cobrança de honorários. Porque o escritório de advocacia, ele é nada mais nada menos que uma empresa também. Sim, então até o meu sócio um dos meus sócios, ele tem uma propriedade absoluta para falar mais sobre a questão do modelo de negócio do que eu. Mas do que eu já aprendi bastante com ele, do que eu já posso falar sobre a nossa experiência, do que eu já acompanhei também aí ao longo da vida sobre o que é ter um escritório de advocacia, posso falar para você que, cara, uma das coisas mais difíceis é a cobrança. E para nós aqui, se eu puder reduzir ao máximo qual é o foco, o nosso modelo de cobrança, ele passa muito pelo tempo de trabalho que a gente acha que a gente vai ter num caso. Então, eu pego um inquérito policial, eu faço uma análise, eu elaboro um plano de ação, eu procuro ver as variáveis no melhor cenário, ao pior cenário, aquilo que seria razoável dentro da nossa experiência, daquilo que a gente conhece do dia a dia, para poder chegar a uma conclusão e falar, eu acho que esse caso vai ficar ativo aqui no escritório por tanto tempo, eu acho que o trabalho vai ser maior daqui 3 meses, 4 meses, ou então o trabalho mais vai ser agora, ou então vai ter muito trabalho por muito tempo para estabelecer uma cobrança. A gente não faz um modelo de cobrança baseado se o cliente tem mais condições financeiras ou não, se o cliente, enfim, passa sempre para a essência é justamente essa ideia de quanto tempo será que esse caso vai demandar do meu tempo. Porque é o que a gente tem à disposição para poder vender, é o nosso tempo. Para trabalhar no caso, pensar no caso, acompanhar um depoimento, acompanhar uma audiência, elaborar peças, e é em cima disso que a gente faz a cobrança. Então, basicamente, não tem nada tabelado aí. Claro que tem uma média, né? Mas tem uma média de acordo com os casos que a gente já trabalhou. Você pega todo trimestre nós fazemos reuniões trimestrais aqui no escritório para discutir uma série de assuntos internos institucionais. Um deles, evidentemente, é a cobrança de honorários. E depois de um bom tempo, que a gente já está com o escritório há um bom tempo já, então a gente começa a ter uma média daquilo que é cobrado dentro do inquérito policial, numa ação penal, numa ação penal com um rito diferente de uma outra. Uma coisa é o rito ordinário, outra coisa é o rito do júri, outra coisa é um processo até de rito do júri até o momento antes da sessão plenária do júri, outra coisa é até depois da sessão plenária do júri. Processos que vão até Brasília, processos que a gente vê que não vai até Brasília, processos que vai demandar mais tempo de ida nossa a Brasília. Cada vez que vai para Brasília, praticamente são 2 dias de trabalho, considerando a ida e a volta. Aí vocês vão até lá, né? Despacha, vai sustentar. Dezembro mesmo do ano passado, o expediente, se não me engano, se encerrou no dia 19, que era uma sexta-feira, ou uma quinta-feira, não lembro, de 2019, né? E eu me recordo que na segunda-feira daquela última semana, estava aqui no escritório, eu recebi uma ligação do gabinete de um ministro, do STJ, de vai jogar amanhã o habeas corpus. E o habeas corpus extremamente relevante para o escritório, no qual eu já havia solicitado a minha intimação prévia, etc. Você vê obrigado a se mexer, a correr e pegar uma passagem, voar para Brasília, sustentar oralmente, fazer o que tem que ser feito. Aproveitei para despachar um outro caso já também com outro ministro, e você volta. Ou seja, essa possibilidade, e isso estava no nosso radar quando a gente fez a cobrança de honorários desse caso, essa possibilidade de ter que ir para Brasília de última hora, ou ainda que não fosse de última hora, mas de ter que ir para Brasília e voltar só no dia seguinte,
ela é levada em consideração na cobrança de honorários, porque eu paro tudo que eu estou fazendo para poder fazer um trabalho para um cliente. Claro que você pode fazer outros trabalhos durante o voo, durante um momento de pausa enquanto você está em Brasília, mas o foco ali naquele momento, naquele período de 48 horas praticamente, acaba sendo um cliente só, em um trabalho específico, que no caso era uma sustentação oral. Então isso é levado em consideração. Sim, claro. Perfeito, cara. E falar um pouquinho agora, Rafa, de posicionamento aí. Como é que vocês se posicionam? Vocês estão mais na mídia tradicional? Usam bastante rede social para se posicionar? Falar um pouquinho do trabalho de vocês, do escritório? Como é que vocês atuam nesse sentido? E se você considera isso aí essencial para os dias atuais, tanto para a advocacia no geral, como também na advocacia criminal. Dá para você falar um pouquinho? Considero. Eu considero que assim, o caráter informativo da divulgação, a divulgação puramente informativa, ela é muito importante para nós, considerando que a advocacia não pode, por questões éticas, fazer a publicidade tradicional. E aqui, sem entrar na seara e na discussão se é correto ou não, a gente tem isso está posto. Então, como fazemos para o nosso nome, o nosso trabalho, o nosso escritório, a nossa marca chegar no ouvido e aos olhos do nosso cliente final? Isso é muito importante. Acho que as redes sociais são uma boa ferramenta, seja para você, às vezes, esclarecer uma dúvida, fazer um comentário sobre uma decisão que tem relevância nacional. Então, trazendo para a área criminal. Tivemos aí uma série de decisões nos últimos anos. O STF vai ou não vai autorizar a execução provisória? O STF vai ou não vai autorizar, reconhecer como legítimo compartilhamento de dados fiscais por parte da Receita com o Ministério Público, sem autorização judicial? Então, assim, são uma série de assuntos importantes que geram e tem cada vez mais despertado interesse da população, que permitem você comentar, você poder fazer uma análise meramente informativa, e sempre com muita descrição, né? Não colocar, evidentemente, o seu nome, a sua OB, o seu endereço, comentários. Uma questão meramente informativa mesmo. E as redes sociais são uma ótima ferramenta quanto a isso. E posicionamento, eu acho que quando você vai abrir um escritório, você tem que pensar muito qual o cliente que você quer, qual que é a advocacia que você quer exercer. No nosso caso, na área criminal, a princípio nós fazemos todos os tipos de crime. Não há nenhum crime, ainda que nas leis especiais, que nós nunca tenhamos trabalhado, seja nos nossos escritórios anteriores, seja hoje, no nosso escritório. Então, só que naturalmente, diante de um posicionamento que você adota, diante de uma experiência anterior que você já vem, você acaba tendo um posicionamento que o próprio cliente, até o próprio o perfil do alvo procurado pelo cliente, ele é atingido, e ele, quando vem ao escritório, ele percebe que está num ambiente especializado naquele assunto que ele precisa agora ser remediado. Então, o posicionamento é muito importante. É claro que, assim, vai definir muito de cada um. Tem gente tem colega que vai querer ter um leque maior de captação. Eu vou fazer área civil e trabalhista e empresarial, ou vou fazer apenas a área civil. Uma coisa que tem que se ter em mente é que quanto mais especializado é o seu serviço, naturalmente ele tende a ser mais valorizado. Significa uma cobrança de honorários ainda maior, porque você não é o clínico geral, você é o cardiologista que entende exatamente daquele assunto sensível. Cara da palheiro, né? Então, exato. Então, acho que o posicionamento e a definição de qual é o seu modelo de negócio, o perfil de cliente que você quer atingir é muito importante. Bacana, cara. E vamos encaminhando aqui para o final, Rafa, falar um pouquinho de futuro aí, né? O que você vê de perspectiva futura do direito sobre a sua área de atuação aí? Olha, eu acho que a advocacia criminal, ela... Oi? Fala um pouquinho da sua perspectiva. Eu sei que é difícil responder algo assim. Não, eu acho que a advocacia criminal, ela já está vivendo esse momento e vai viver cada vez mais. Ela tem sido muito acionada, ela tem sido muito procurada, porque o direito penal macro, tanto tradicional, mas também o direito penal concorrencial, o direito penal econômico, eles têm integrado o dia a dia da sociedade em vários segmentos. Então, quanto mais atuação policial você tem
na rua, ou atuação ostensiva, mais chance de um flagrante ser flagrado, para ser redundante. Quanto mais investimento em aparelhamento investigativo da Polícia Federal, da Polícia Civil dos Estados, mais investigações vão atingindo outros níveis descobrindo outros níveis de criminalidade, de possíveis ilícitos. Assim como também no ambiente corporativo, no ambiente empresarial, os crimes, eles são muito, a maioria desses crimes do que envolvem a atividade empresarial, eles são muito abertos, são tipos penais que permitem várias interpretações. Então, é muito fácil ter um empresário investigado por ter sido omisso contra uma determinada atividade. É muito fácil um diretor ser investigado ou eventualmente processado porque não tomou uma decisão quando deveria ter tomado, ou porque não interpretar de uma autoridade, seja um delegado, seja um promotor, ele tinha uma posição dentro da organização que exigia com que ele tivesse, que demonstra que ele tinha um domínio ali sobre uma função, um domínio sobre uma área. Então, o direito penal tem integrado uma série de atividades de risco. Atividade de risco, atividade empresarial é uma atividade eminentemente de risco. Mesmo alguma pessoa que trabalha com elaboração de produto de consumo está sujeita a qualquer inconsistência de uma norma administrativa da Anvisa. Não necessariamente tudo isso que eu estou mencionando desembocará numa condenação criminal, mas há o risco de você inicialmente ser investigado. Uma questão que antes era tributária, apenas tributária, o Supremo Tribunal Federal pode tornar tributária criminal. E aquilo que o cara estava fazendo há 10 anos no livro de caixa dele, ele começa a olhar e fala, peraí, há 10 anos então eu estou cometendo crime? E o cara se vê investigado. Então, acho que a perspectiva na advocacia criminal, nessa amplitude, no aumento aí na profundidade do Estado nessas investigações, etc., eu acho que permite a conclusão de que a advocacia criminal vive, sim, um momento de bastante demanda. A perspectiva positiva. Nesse exato momento, envolvendo a pandemia, é mais difícil mencionar o que vai vir por aí, mas a tendência também é que retomem depois uma série de investigações envolvendo assuntos que estão acontecendo neste momento. Sim, beleza. Cara, e de mudança aí para o direito penal, processual penal, o que você acha necessário e fundamental? Tem alguma reforma que teria que ser feita? O pacote anticrime foi legal, não foi? Na sua visão aí. Fala um pouquinho sobre isso. Eu acho que o direito penal e o processo penal, evidentemente, podem ser aperfeiçoados. Quanto ao direito penal, a proporcionalidade para mais e para menos de alguns crimes, a criminalização de poucas condutas, talvez, que ainda precisam ser um pouco mais clareadas, mas a descriminalização de muitas delas. Sim. Tem que ter em mente que o nosso Código Penal ele é de 41. Claro que houveram sucessivas reformas e inclusões e alterações, mas a essência dele, a mentalidade, é do legislador de 41. Era um outro período. Então, e no direito processual, tiveram até, acho que, mais reformas, dentro de uma série de assuntos que permeiam o processo penal, desde o começo até o final. Teve aí, sim, alguns aperfeiçoamentos, mas sempre a gente pode pensar como melhorar o dinamismo do processo penal, torná-lo menos burocrático, principalmente no que toca às investigações, porque normalmente quando há um processo, já houve uma investigação. A investigação é o início de uma apuração. A parte policial, que envolve o Ministério Público, o juiz e o delegado de polícia, necessariamente precisa ser uma coisa um pouco mais célere, não precisa haver tanta burocracia entre a triangulação entre os três órgãos. Então, alguns aperfeiçoamentos para tornar a investigação e as apurações mais dinâmicas, acho que seria talvez o ponto principal aí no que toca ao processo. Tá? E quanto ao direito penal em si, acho que tem alguns aperfeiçoamentos para ou recrudescer ou também para descriminalizar, diminuir, para tornar mais proporcional aquilo que a gente vive hoje, a nossa mentalidade hoje como sociedade. Sim, bacana. Cara, caminhando aqui para o final, isso não está no roteiro, então é uma pegadinha que eu fiz com você. Eu vou fazer uma pergunta e aí você fala já ou jamais. Beleza? Boa. Então, vamos lá. Já perdeu um prazo, Rafa? Jamais.
Isso aí, advogado não perde prazo, não. Jamais. Já fez o protocolo no último minuto aí do dia? Já. Tá No até último segundo. tremelique, né? No último segundo. Já Pegando chegou. carona com o motoboy e tudo. Caramba, cara. É. Essa fica pro próximo episódio aí. Então, já chegou atrasado em audiência? Já. Isso aí é normal, né? São Paulo ainda, trânsito. Muito Nunca empresa. perdi a audiência, mas já cheguei atrasado. E já acordou de madrugada aí para atender um cliente? Já. Já pensou em demitir um cliente? Já. E já faltou no estágio para ficar tomando cerveja? Já. Quem nunca, né? Cara, é isso aí. Agradecer a entrevista aqui contigo, você ceder um pouquinho do seu tempo aí para estar aqui com a gente, né? Muito obrigado pela participação. E se você quiser deixar um recado para o pessoal aí, os advogados, advogadas, estagiários, todo mundo atuante na área, pode deixar um recado. Bom, primeiro obrigado aí você também pelo convite, pela entrevista. Espero aí ter contribuído, tenha sido, para mim foi muito gratificante. Espero que tenha sido tão gratificante para você e para quem nos assistiu até aqui. Nenhum recado específico, né? Sem palavras ou frases chavões, mas gostaria de deixar uma coisa que nesse momento tem mexido muito comigo, um hábito que tem mexido muito comigo, que é valorizar sempre 15 minutos perdidos, de 15 minutos que consideramos perdidos no dia, seja esperando algo ficar pronto, seja esperando alguém, seja esperando algo conectar, ou 15 minutos perdidos mexendo no celular, para fazer qualquer atividade útil. Atividade útil no sentido de pegue esses 15 minutos que você tem do seu dia que são jogados fora para ler uma doutrina. Pegue 15 minutos para criar o hábito de ler qualquer um livro que não seja envolvendo o direito. Pegue 15 minutos para dar uma caminhada. Dizendo isso para poder valorizar ao máximo a produção que o tempo disponível que temos para produzir algo positivo, seja para a nossa saúde, seja para a nossa parte mental, e também da advocacia, enfim, de conteúdo, que é sempre muito importante. Bacana, cara. Gostei do recado aí. Bom, tá bom? É isso. Encerrando aqui nosso episódio do ADV Labs com o advogado criminal Rafael Valentini. Os contatos do Rafa eu vou deixar aqui na descrição, LinkedIn, site do escritório, e-mail dele. E é isso, eu me despeço por aqui. Um abraço aí, galera. Valeu. Valeu.